Bom, saudações, dando sequência ao nosso cronograma previsto da disciplina. Agora a gente vai tratar de inteligência artificial e automação no jornalismo. A ideia aqui não é fazer um tutorial, como é nos outros vídeos curtos, certo? Que vão estar disponíveis aqui nos links dessa aula, mas, na verdade, oferecer uma espécie de panorama sobre o uso dessas coisas dentro da nossa área, tá? Ferramentas de automação em geral. Há quanto tempo elas estão sendo utilizadas, como e também, claro, por quais atores ou para quais motivos ou justificativas, não é? Além de fazer um panorama aqui desse uso geral no jornalismo, a gente também vai tentar olhar para os resultados que esses usos produziram, não é? Quais são as recomendações que a gente tem das pessoas que pesquisam isso e que analisaram, avaliaram como essas ferramentas estão sendo utilizadas, certo? E, por último, oferecer algum tipo de avaliação desses usos, né? Como é que a gente pode tirar, já nesse uso nascente, né, aparentemente recente, de ferramentas desse tipo, algum tipo de regra, não é? Ah, não, para tal coisa é positivo, para tal coisa é negativo, isso é um erro, isso é um acerto, para a gente conseguir montar algum tipo de caminho que a gente possa trilhar com algum nível de certeza, dado que essas tecnologias explodiram muito recentemente, mas são muito mais antigas do que aparentam, não é? E a ideia, fazendo esse panorama, é primeiro falar de quais aplicações exatamente a gente está falando. Aqui a gente está definindo aplicações de IA, de inteligência artificial ou de automação de maneira geral, como essas que usam tecnologias de IA, aprendizado de máquina, redes neurais, certo? Aprendizado profundo, desculpem, para automatizar ou etapas ou rotinas inteiras de produção dentro do jornalismo digital, certo? Então, a gente está falando de coisas, de programas, softwares que vão ajudar a transformar alguns processos em automáticos ou em algumas etapas específicas. Às vezes é a produção que vai ser automatizada, às vezes é lá na frente a parte de analytics, né, que a gente discutiu na aula passada, ou então pode ser a própria publicação ou a geração do texto. Sim? É cada vez mais comum que a gente tenha esse tipo de tecnologia embutidos em programas que a gente usa todo dia. O buscador do Google tem inteligência artificial embutida há bastante tempo. As redes sociais que a gente usa todo dia, os feeds, uma discussão que a gente fez, inclusive, na disciplina de cibercultura, então não vou ficar entrando muito nisso daqui. E uma coisa que também chama atenção é que essa produção dessas IAs estão cada vez mais difíceis de ser discernidas das produções ditas humanas, não é? Embora a gente não faça nada apenas com a força do pensamento, não é? Tudo que a gente faz utiliza algum artifício, né? Não é isso que seja o computador, deixa de ser puramente humana, porque a gente está usando algo, um artefato, e portanto é artificial, certo? Essa leitura é importante para a gente não cair em mitos ou análises que não fazem muito sentido quando a gente olha profundamente para o significado das coisas que a gente está dizendo, sim? A tecnologia de IA, as tecnologias de IA, né, um grande arcabouço de tecnologias, são carregadas hoje com várias controvérsias e muitas delas que impactam ou deveriam impactar o uso delas no jornalismo, né? A gente vai tentar mostrar algumas delas. Todas as referências do que eu estou dizendo estão, como de costume, nos links da aula de hoje. Apenas para fazer um primeiro desenho, esse mapa que está em tela aqui é de um relatório da Reuters, produzido pelo Alexander Fanta, mostrando as agências de notícias, não é? Essas que produzem notícias e vendem para jornais do mundo todo. Não é? Com certeza você já leu notícias de basicamente todas essas agências, porque os jornais compram notícias produzidas por elas. Não é? E eu não estou falando de jornais nacionais, ou daqui, ou popular, todos compram notícias de agências de notícias. Não é?
o Mais Goiás, inclusive, né? Se você quiser descer mesmo assim por nível bem local, você tem sempre consumo de material produzido por agências. E aqui tem uma primeira coisa interessante. O mapa está mostrando quais agências e os países sede delas, né? A Reuters no Reino Unido, a France Press, né? A AFP, essa primeira aqui da frente em azulzinho na França, cada uma delas em seus países de origem. E esses robozinhos e as marcações em vermelho são para mostrar os países, as agências que utilizam algum tipo de automação ou robozinhos para produzir ou selecionar ou distribuir conteúdo de jornalismo. Notícia, sim? Vocês vão ver que a maior parte do mapa está colorido, então na verdade você tem poucos países a essa altura que não utilizavam robôs para produzir conteúdo, né, e circular ou automatizar a produção de conteúdo de notícia e circular para jornais do globo todo. Só que tem um detalhe importante, muito importante. Esse mapa é de 2017. Então ele tem 6 anos de idade. Já está velho, sim? E esse é um primeiro senso que eu gostaria que vocês tirassem da cabeça. Não é uma coisa do futuro usar inteligência artificial no jornalismo. Não é groundbreaking, não é uma grande novidade, sim? É algo que se faz dentro da área há bastante tempo. Algumas agências, inclusive, vocês vão ver a Associated Press, fazem isso há quase 10 anos, automatizando, sobretudo, notícias de esportes ou relatórios financeiros. Por que para essas duas editorias? Porque tem muito número, então é mais fácil lidar com elas, sim? Se você vai para a Reuters montou um software para fazer uma espécie de filtro de coisas que aparecem nas redes sociais que podem gerar pautas interessantes. Nossa, muito avançado, não é? Mas também é de 2017, o News Tracer, sim? Outra solução do Washington Post foi um robozinho que eles montaram, o Heliograph, que cobriu até Olimpíadas, não é? Mas isso tem muito tempo, 2017. Não é? O robozinho está em uso pelo Washington Post desde aquele ano e cobriu boa parte dos resultados da Olimpíada de Inverno, né, realizadas em 2018. Boa parte dos resultados de jogos, das medalhas, dos recordes, foram noticiados pelo robozinho do Washington Post, que, claro, se beneficiava muito dos esportes, porque é uma estrutura simples de texto, não é? Sempre as regras vão ser as mesmas, e o que as pessoas querem saber, pelo menos em primeira mão, são os resultados, não é? São os números das competições esportivas. Reuters apostando alto no jornalismo apoiado por inteligência artificial, notícia da Wired. Nossa, uma coisa velha, assim, 2018. Né? DigiDay, escritores de robôs geraram 1.000 assinantes pagantes para a editora sueca Meet Media. Nossa, já estão ganhando dinheiro com isso. Sim, velha, 2019. Né? Quase 4 anos atrás. E a Associated Press, uma das maiores do planeta, né? Agência de notícias que está utilizando inteligência artificial há nada menos que quase 10 anos. Então não se trata de um fenômeno novo, não é uma coisa inédita, sim, não é groundbreaking, e a gente não está tentando trazer uma grande novidade. É apenas porque essa discussão sobre inteligência artificial agora começou a povoar a opinião pública, não é? Vamos dizer, numa esfera com um nível de formação mais baixo, né, com uma concepção geral sobre o que seja inteligência artificial. Uma coisa interessante é a gente olhar para os problemas que a literatura observou em relação às inteligências artificiais. Tem muito entusiasmo e muito medo com as possibilidades de criação. Né? Vocês vão ver, e aí se vocês testarem, né, algumas das soluções que a gente colocou como sugestão para vocês usarem, tem muitas possibilidades de uso. Não é? O que o ChatGPT consegue fazer em termos de texto é muito assustador, considerando que é um programa, não é? E não um ser humano que está redigindo as coisas ali, pelo menos não diretamente. Não é? Há muitos vieses na programação, nos bancos de dados, no treinamento dessas IAs, que sempre vão gerar informações falaciosas, enganosas, erradas ou até dignas de algum tipo de correção.
Sim? É muito comum que tenha falta de precisão das informações geradas por IAs. Justamente por isso leva-se aquele terceiro ponto ali. As IAs que a gente chama de generativas, essas que usam tecnologia de transformadores, transformando termos, né, em tokens, que eles vão buscar e tentar imaginar a probabilidade de juntar a próxima palavra da frase, né, para montar um texto que é padrão para aquele tipo de produção. Esse tipo de IA ainda comete muito erro em imprecisão, porque ele não interpreta o significado do que ele está dizendo. Ele simplesmente tenta montar frases que sejam coerentes, considerando os modelos de redação que se tem para aquele assunto, para aquele tipo de gênero que você pediu. Se você pedir, por exemplo, escreva uma notícia, ele já leu muitos livros sobre o assunto, já leu um monte, dezenas de milhares, centenas de milhares de notícias para aprender qual é o padrão técnico, formal, estrutural da notícia. Então, por conta disso, em termos de estrutura em geral, ele costuma acertar, sim, com os conteúdos gerados. Mas quando a gente analisa o conteúdo em si, o significado dele, ainda tem muito erro, justamente porque os programas não foram treinados para interpretar significado, sim? Códigos proprietários, né? A OpenAI, por exemplo, dona do ChatGPT, foi durante muito tempo uma empresa que tinha apenas uma face open source. O que é isso? Código aberto. Tudo aberto para você, as pessoas sabiam qual eram os códigos, o que era utilizado, não é? Qual era a programação que estava por trás, e de repente, quando a Microsoft colocou 10 bilhões de dólares na empresa, eles abriram um braço privado e fecharam o código de muitas aplicações, inclusive do GPT-4, que é a versão mais avançada do ChatGPT. E tem um problema de auditoria nessas IAs. Em que sentido? Tem uma dificuldade para fazer uma responsabilização das fontes, de dizer, se você pergunta para o ChatGPT quais são as fontes disso que você está acabando de me dizer, ele vai dizer algumas, mas ele nunca vai conseguir dar todas, porque ele não está usando uma fonte em específico, um modelo em específico para redigir, por exemplo, uma notícia, se você pedir para ele escrever uma. Ele não vai dizer, me inspirei nessa notícia produzida pelo Arthur Narciso lá no Lab Notícias em 2022. Ele não vai não consegue, inclusive, dar esse nível de precisão de fonte pela maneira como ele funciona. Ele não usa esse post como fonte, como modelo. Ele analisa dezenas de milhares de posts para aprender um padrão. Então tem uma dificuldade que é técnica mesmo de conseguir fazer uma auditoria clara desses sistemas. De onde eles estão tirando as informações? De onde vem esse dado? Onde está o viés ou o erro na informação que ele gerou? Há uma dificuldade técnica, sim, de fazer auditoria nessas coisas. E aí isso nos leva aos resultados de usos desses tipos de tecnologia dentro do jornalismo. Confiança é um problema central, justamente por conta disso que a gente está dizendo. Como tem muito erro, não é? Confiar no que as IAs geram ou produzem ainda é uma questão bastante importante e relativamente popular. Em que sentido? Muita gente coloca em dúvida isso de por que um robozinho na internet diz que tal coisa é verdade, eu vou acreditar. Então, isso é fácil de colocar em questão, justamente pela experiência que a gente tem enquanto gente que navega na internet para observar essas coisas, não é? Pela onda de tecnologias passadas, redes sociais, fake news, né? Antes disso, os blogs, ainda nos anos 2000, essa coisa do que aparece na internet, né? Ser duvidoso em relação às mídias tradicionais, isso é uma tradição de muito tempo, então não precisou nem forçar ou produzir um movimento para colocar isso em questão. Embora exista ainda esse mito da IA como uma coisa objetiva, neutra, né? Que a gente tentou desmistificar em Cyber. Os legisladores, os congressos, os senados estão tentando se movimentar para conduzir alguma regulação do setor. Então isso também coloca a confiança em questão, porque quer dizer, não tem nem leis para dizer o que é certo ou o que é errado. Se o ChatGPT produzir um texto e eu copiar, isso é plágio?
A rigor, sim, porque você não gerou o texto, você não produziu de punho próprio. Sim? Você está pegando de uma outra fonte, seja ela o que for, um robô, uma pessoa, uma página da internet. A rigor, né, na letra da linha, isso é plágio. Mas tem uma zona cinzenta de dizer, não é exatamente uma produção original do ChatGPT, sim? É um modelo de redação do texto que você pediu. Então ainda tem uma zona cinzenta nesse sentido. Persiste ainda o mito da IA objetiva, essa coisa de que a IA, as inteligências artificiais, são neutras, isentas, e aí usá-las no jornalismo seria fantástico, porque a gente conseguiria ser finalmente neutro, objetivo. Quando na verdade a gente já fez essa discussão, as IAs são absolutamente enviesadas por conta dos dados utilizados, por conta do treinamento que é feito por humanos, por conta da supervisão e da avaliação dos resultados, que também é feita por humanos. Sim. A imprensa lida com esse problema de confiança há pelo menos uns 200 anos, né, quando ela assumiu feições industriais. Então, essa coisa da gente dizer, né, qual é o índice para dizer que a informação que eu estou oferecendo é confiável ou não, é um drama, é um dilema para a gente enquanto jornal, enquanto jornalista, enquanto jornalismo, que existe dentro da área há pelo menos 2 séculos. Sim? Então não é um problema novo, na verdade a gente lida com ele há muito tempo. E claro, tudo isso gera oportunidade para a gente pensar soluções de como auditar, não é? Como ver que é verdade o que uma IA está publicando. No jornalismo, a gente tem instrumentos para fazer isso. As fontes, não é? Informar as fontes, a técnica jornalística, que é objetiva, o método é objetivo. Não o conteúdo que a gente gera, mas o método é objetivo. Tanto é objetivo que eu consigo ensinar ele para um robô. Sim? Se não houvesse técnica jornalística, eu não conseguiria dizer para os robôs que a gente tem hoje, que não entendem significado e símbolo, como produzir uma notícia. Se eu consigo fazer isso, isso é um ateste, isso é uma prova de que o jornalismo tem um método objetivo, de que existe uma técnica que permite que o conteúdo seja auditável, que as pessoas que estão lendo a informação que eu estou produzindo tenham condições de checar a veracidade dela. Como? Caiado disse que Enel será enxotada de Goiás. Se ele dá essa informação, e eu digo que foi o Caiado que falou, se eu que estou lendo isso no jornal não acreditar, qual é o meio que eu tenho para verificar isso? Consultar o Caiado de alguma forma, a assessoria dele, de maneira direta, algum tipo de declaração que ele deu nesse sentido. Sim? Informar as fontes é uma maneira para assegurar confiança, credibilidade. É um instrumento de auditoria, sim, que nas inteligências artificiais é muito difícil de ter. Esse relatório da Universidade de Queensland, em conjunto com essa consultoria, a KPMG, analisou justamente a confiança em inteligência artificial em nível global, sim, olhando para vários países. E se vocês olharem para os resultados, isso é bastante preocupante. Qual é a chance, a disposição, a pergunta que eles fizeram para as pessoas, de confiar e aceitar sistemas de IA em termos de gestão pública, para os governos, por exemplo, usarem sistemas de IA? Vocês vão ver que em quarto lugar aparece o nosso país. Sim? Mais da metade das pessoas que responderam disseram que estariam dispostas a confiar nas informações emitidas por inteligência artificial. Mais do que isso, e aí é o problema, perguntadas para essas mesmas pessoas, o quanto você acha que você entende de inteligência artificial? Sim? Ou que você consegue saber, por exemplo, quando tem uma inteligência artificial em uso, não é? No programa que você está usando, no computador, no celular que você está usando. Você consegue dizer qual é o seu nível de entendimento disso? A maioria, 49%, respondeu que o próprio entendimento é baixo. E, no entanto, mais da metade diz que confia numa coisa que não sabe como funciona. Esse é o maior problema, sim? Se para o público em geral isso é problemático,
para a gente, enquanto jornalista, é inaceitável. Né? Usar esses programas sem ter uma ideia mínima de como é que eles funcionam, ou dos problemas envolvidos em como eles funcionam, é uma receita para o caos. Né? Se mais sério ainda, perguntaram em termos de áreas, em qual área você confia mais que sejam utilizados sistemas ou programas de inteligência artificial? A maioria das pessoas confia que seja utilizada é a área de saúde. Sim, 44% respondeu que estaria disposta a aceitar o uso de inteligência artificial na área da saúde. Sim. Nos Estados Unidos, a gente já tem alguns exemplos de isso não dando certo. Né? Um hospital de Nova York, da rede United Health, usou um algoritmo de inteligência artificial para organizar as filas, sim, de pacientes, para colocar os prioritários na frente e quem não era prioridade mais atrás. O problema é que ele começou a colocar brancos na frente da fila e quem era negro ele colocava mais para trás na fila. Sim. Qual o problema? Né? Da onde veio esse juízo? Um regulador de Nova York questionou uma espécie de Ministério Público deles, né, o Departamento de Serviços Financeiros, que investigou, né, o que estava acontecendo, por que montaram isso. Foram descobrir que era um dos programadores que era racista, né, que achava que brancos tinham que ter um tratamento melhor do que negros, e aí embutiu isso na programação do programa de inteligência artificial. Um programa usado por toda a rede de hospitais da United Health. Sim. É um problema. Sim. E como é que a gente resolve isso? Então vamos remover o humano da equação. Vamos tentar, como essa moça que montou uma startup tentou, usar uma IA, uma inteligência artificial, para encontrar os vieses em um IA. Sim. O problema é que se você fizer isso, você volta no looping, né? Se IAs têm vieses por conta do banco de dados, dos programadores, né? Como é que você vai usar uma para observar os vieses da outra? Você vai usar uma solução enviesada para procurar vieses em uma outra solução? Não faz sentido, sim? Essa moça tentou juntar as duas coisas. Ela falou, ótimo, então eu vou contratar pessoas para fazerem isso, junto com as IAs. Ela contratou um monte de indianos que aceitaram trabalhar por um salário muito baixo, sem nenhuma assistência psicológica e tudo mais, para classificar imagens de pessoas, de conteúdo nas redes sociais, como sensível ou inapropriado. Não deu certo porque os indianos começaram a classificar imagens de casais gays como inapropriado ou ofensivo, todas elas. Sim? Simplesmente porque isso ia contra as suas crenças pessoais, né, de religião, alguma coisa nesse sentido. E aí, obviamente, isso não era o adequado. Então, trata-se de um problema bastante sério que a Microsoft, por exemplo, está tentando resolver juntando essa avaliação de pessoas com a de IAs, fazendo as coisas de maneira conjunta para avaliar e fazer uma auditoria do que as IAs estão fazendo, sim, ou quais resultados elas estão produzindo. E isso fica como, talvez, uma lição sobre como a gente tenha que tratar essas coisas dentro do jornalismo. IAs não são coisas para substituir o nosso trabalho, mas são, na verdade, assistentes que vão fazer aquela parte mais cansativa, repetitiva, demorada do trabalho. Quem gosta de transcrever entrevista, por exemplo? Sim? Chato, não é? Você fica ali aquele tempo todo. O tempo da entrevista você vai perder, pelo menos o tempo da entrevista, transcrevendo ela. Complicadíssimo. Então, bota um IA para fazer. Transcreve, ela faz isso automaticamente sem você precisar ouvir a entrevista. Há algo que se perde nesse processo. Você não repassa as informações que você ouviu com a pessoa, que você entrevistou. Mais do que isso, se você deixar tudo na mão da IA, que vai fazer a transcrição, por exemplo, você vai ter um texto que certamente vai ter problemas de compreensão, porque ele vai pegar os pequenas muletas de expressão, que na edição, trabalho humano, é você que vai tirar. Então, essa associação ela é muito rica quando ela é feita de maneira assertiva, coordenada, planejada, não é? E não de maneira improvisada. Não quero transcrever, vou jogar na IA e aí ela resolve para mim. Não é bem assim que a gente vai chegar em uma solução interessante. Não é?
Observando robôs que fabricam notícias, sim, produzem mesmo, redigem notícias, e aqui eu não estou falando do ChatGPT, bem antes disso, tá? Em 2017, o professor Carlos D'Andrea e a Silvia Dabem analisaram um algoritmo, um robozinho que produzia notícias de uma empresa chamada Automated Insights. Ela atende, inclusive, a Associated Press, que é uma das maiores agências de notícias do mundo, né? E produziu um robozinho para ela para produzir notícias. Eles olharam um robozinho produzido por essa empresa para montar notícias. E aí chegaram nesse texto, produzido por ele, que vocês veem no artigo, né, que serviu de base para essa aula, falando de um terremoto ocorrido na segunda-feira, a 5 milhas, não é? Aparece aqui, ó, de Westwood, Califórnia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu às 6h25 da manhã, no horário do Pacífico, a uma profundidade de 5 milhas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a 6 milhas de Beverly Hills, na Califórnia, a 7 milhas de Universal City, na Califórnia, a 7 milhas de Santa Mônica, na Califórnia, e a 348 milhas de Sacramento, na Califórnia. Nos últimos 10 dias, não houveram nenhum tipo de terremoto de magnitude 3 ou maior ocorridos naquelas proximidades. Essa informação vem do Serviço de Notificação de Terremotos dos Estados Unidos, do Serviço Geológico, e esse post foi criado por um algoritmo escrito pelo autor. Leia mais sobre terremotos no sul da Califórnia. Veja que trata-se de uma notícia bastante padrão, que qualquer um de nós poderia ter produzido, sim, mas foi um robô quem redigiu. Como é que ele fez, não é, para ter assim uma produção quase que em tempo real? Assim que o terremoto aconteceu, 1 ou 2 minutos depois a notícia já estava publicada, assim, no site do Washington Post, que estava utilizando, da Associated Press, que estava utilizando esse robozinho. O texto já fica mais ou menos pronto. E as notícias, as informações que ele vai inserindo são basicamente os números que ele vai captar lá da tabela do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse texto, um terremoto de magnitude X, foi reportado no dia X, às horas X, a tantos X quilômetros da cidade X, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse texto fica pronto, e aí depois é só substituir os X's, né, pelos números que ele vai captar do site de Serviço Geológico dos Estados Unidos, sim? Que ele fica monitorando o tempo todo e capturando os dados de lá. Sempre que tem uma nova atualização, ou seja, quando um tremor é registrado, ele produz uma nova notícia com os números que surgiram como uma linha na tabela de atualização desse serviço. Então, na verdade, é bastante rudimentar. Parece algo muito elevado, muito sofisticado, mas é muito simples, sim? Esse era o tipo de robô que a gente já tinha produzindo notícias à torta e direita, assim, há 6 anos atrás, numa das maiores agências do planeta, e que distribuía ela para todos os grandes veículos que compravam esse material. O mesmo artigo vai olhar para como é que a gente articula os problemas nessa produção. Eles olharam para a relação entre robôs, jornalistas, leitores e empresas, e a maneira como eles operam esses algoritmos de Natural Language Generation, sim? Geração de linguagem natural, né? Que é um pouco o que o ChatGPT faz também, né? Na linha do que ele trabalha. Os pressupostos aqui são coisas que a gente já viu em Cyber, não é? Humanos e não humanos têm o mesmo poder de agir, de produzir ação sobre o mundo, e que os algoritmos e os robôs, eles são híbridos, eles não são entidades autônomas, puramente artificiais, isentos objetivos, porque eles foram não só concebidos, mas como eles são operados por coisas criadas por humanos. As bases de dados, o algoritmo, o código, as instruções que ele recebeu, a maneira como ele vai devolver as ações, tudo é
feito por e para humanos. O que chama atenção é as pesquisas que eles fizeram depois com as pessoas que leram essas notícias de terremotos, por exemplo, produzidas por esses robozinhos. E você vai chegar num gráfico muito interessante que vai mostrar como os leitores distinguiram os dois tipos. Eles vão dizer primeiro que é muito difícil fazer uma distinção entre os dois. Tanto é que quando você olha para as barrinhas aqui, qual que é mais coerente, qual que é mais descritivo, qual que é mais útil, qual que é mais bem escrito, qual que é mais informativo. Tudo fica muito próximo, sim? Com a diferença de que os textos automáticos escritos pelos robôs e IAs são mais chatos, segundo a avaliação dos leitores, mas mais informativos. Por que mais chatos? Porque tem aquele pedaço em que ele repete várias vezes a distância para cada cidade. Fica um texto redundante porque a máquina não consegue processar isso, sim? Repetibilidade, redundância, não faz sentido para ela. Ela está apenas preenchendo espaços com os números que ela captou de uma tabela, sim? E, por outro lado, parecem mais informativos. Por que essa impressão dos leitores? Porque não tem tanto uso de adjetivo. Sim? Esse uso não foi programado e geralmente ele aparece da nossa impressão subjetiva. Você, enquanto jornalista cobrindo um desastre natural, uma zona de desastre natural, certamente vai falar das suas impressões sobre esse desastre. A destruição de nível catastrófico, a emoção nos olhos marejados das pessoas que perderam ou entes, ou recursos, ou suas próprias casas. Sim? Esse tipo de coisa, esse nível de interpretação, o bot não tem como oferecer. A gente tem. E por isso é que o texto do bot soa mais informativo, porque ele tem menos dessa camada expressiva que a gente capta em loco. Os textos manuais, no entanto, são mais agradáveis de ler, justamente por ter essa preocupação com o leitor, que pelo menos deveria existir, não é? Da gente pensar como que a pessoa vai entender melhor o que eu estou querendo dizer, como que não vai soar repetitivo, como que não vai ter redundância aqui, como que eu não vou montar algo com cacofonia, essa preocupação, sim? Ou como que eu vou montar algo que seja visualmente mais agradável, que não é uma questão formal, estrutural do texto, mas é uma qualidade muito subjetiva de como eu leio o conteúdo, sim? Discussões que a gente tem feito, né, aqui na disciplina de web. Os discursos sobre isso são muito interessantes de se ouvir. Os jornalistas, em geral, quando lidam com esse tipo de coisa, quem está dentro da redação, sobretudo quem é mais velho, ou quem está chegando agora no mercado, esses dois pontas do processo, né, quem está ali depois dos 40, não é? E quem está nos 20 ou um pouco antes dele, talvez pela falta de experiência, maturação na área, enquanto o outro lado, talvez pela falta de contato com essas tecnologias, de entender como elas funcionam, a grande maioria vai dizer isso. Eles vão roubar nossos empregos, é o fim do jornalismo, agora vai ter demissão em massa, porque você não paga nada para o chat GPT, nem para esses robozinhos, e eles produzem notícia, e a gente precisa receber férias, 13º, salário, fica cansado, fica doente, fica grávida, e aí não dá para manter o fluxo, a engrenagem da empresa rodando, notícia sendo produzida em escala industrial. Sim? As empresas de automação vão dizer outra coisa. A gente escreve 1 milhão de histórias, cada uma delas destinadas a um único leitor. Permite um nível de personalização sem precedentes. Embora a gente possa colocar isso em dúvida justamente pelos dados que aparecem antes, né? Os textos são mais chatos e menos agradáveis de ler, então talvez eles não sirvam tanto à personalização. Outra coisa que as empresas vão dizer é que livram os jornalistas de tarefas repetitivas. Há uma evidência material disso na transcrição, por exemplo. Sim? Essa coisa de transcrever, você não tem que fazer mais isso se a gente usar uma ferramenta de transcrição. E libera mais tempo, claro, se você não vai ficar com tarefa repetitiva, para apuração, para checagem, para produzir textos um pouco mais elaborados. Há evidências da primeira coisa no sentido de que, não, mas isso não vai acontecer, né, de a gente perder emprego. Bom, está acontecendo, sim. A Microsoft, em 2020, há 3 anos atrás, demitiu 50 jornalistas, 50, da sua equipe do MSN, que produzia as notícias para publicar no MSN. E substituiu ela por 2 IAs, 2 robôs
que fazem a seleção de conteúdo, publicam as notícias lá no site. Se você usa Outlook, Hotmail, sempre que você sai, ou se você usa o Edge, por exemplo, ele abre a página no MSN. Né? O MSN, aquelas notícias todas, o conteúdo ali, não tem trabalho humano envolvido. Sim, a não ser que tenha sido capturado de outro lugar, não tem trabalho humano. Sim, é apenas IAs que fazem hoje, depois da demissão dessa equipe de 50 jornalistas que fazia esse trabalho. De outro lado, as empresas que adotam isso para a produção de conteúdo em si, substituem os jornalistas, como a Microsoft fez, depois de algum tempo, quando fazem a avaliação dessa questão, nem sempre os frutos são muito positivos. No caso, você tem aqui um exemplo de uma agência, a CNET, um portal grande dos Estados Unidos, que trocou vários dos seus repórteres humanos por IAs, e aí passou a ter um problema com um monte de erros que elas passaram a reproduzir e dizer ou inventar informações. O termo que a gente usa é alucinar, não é? Quando as IAs alucinam, inventar informações para agradar o usuário. Se você conversa com o ChatGPT, você vai ver que ele é muito gentil. Não é? Quando você diz que algo está errado, ele diz, não, você tem razão, realmente está errado, e isso que você está falando é que está correto. Mas na linha do programa, da aplicação desenvolvida, ela tentar agradar aos ideais emitidos de demanda do usuário. Não é? Então isso tem muito na programação de aplicações, sobretudo front-end, que lidam com algum tipo de interface de usuário. E claro, isso gera esses problemas desse nível. Não é? O João Canavilhas fez uma pesquisa com repórteres da área de esportes em Portugal no ano passado e perguntou para que eles usavam inteligência artificial dentro das redações. Várias redações em Portugal usando, da área de esporte. Sim. A grande maioria respondeu para economizar tempo ou para fazer o meu trabalho ficar mais eficiente. Uma minoria muito pequena falava que utilizava isso para produzir conteúdo ou para tentar fazer algum tipo de gerenciamento, né? Responder as pessoas nos comentários, né? Participação dos usuários. E uma porção um pouquinho maior falava que utilizava IAs para tentar organizar o conteúdo da página principal do site, por exemplo, sim, e fazer essas alterações de maneira automática. Então, como a gente disse na aula passada, essa é uma tendência que vem se confirmando. Outra pesquisa aqui do Manuel de Lima Santos e do Wilson Seron fez um diagnóstico dos usos de inteligência artificial nos 5 continentes, considerando as qualidades, as especificidades de cada tecnologia dentro das redações de jornalismo. Falaram com várias dessas dezenas de redações, e aí vocês vão ver, está ruim de ver aqui, mas a tecnologia de IA mais utilizada, né, dentro das redações, em todos os continentes, é a de aprendizado de máquina. Em grande medida porque é ela, a maior parte do que a gente tem de aprendizado de máquina hoje, o bem feito, o mais preciso, tem supervisão de ser humano. Visão computacional, planejamento, otimização, Natural Language Processing, NLP, que é aquele primeiro que está lá em cima, que é gerar texto, né? Esses são usados em menor proporção, em grande medida porque boa parte dessas produções tem um nível de supervisão menor. Aprendizado de máquina em geral, há um aprendizado sem supervisão, sim, e um misto, né, que tem supervisão em algumas fases e outras não, mas a maior parte do aprendizado de máquina que a gente tem hoje é supervisionado por humanos, que testam se a máquina está acertando ou errando, se ela está aprendendo como deveria, coisas nesse sentido. Esse é um diagnóstico positivo, que a gente está conseguindo fazer isso. Usar programas de IA em associação com humanos. Sim. Indo para a última parte de avaliação e prognóstico, alguns erros comuns começa por essa de você usar uma aplicação de inteligência artificial e não dizer que você usou. Isso é muito grave porque é equivalente a você usar um Photoshop em uma foto e não dizer que a foto foi editada. Sim. Há um debate, e aí vocês certamente já fizeram isso na disciplina de fotografia, mas que também vem para a área de cultura digital, sobre isso dentro do jornalismo. A manipulação de fotos, por exemplo. Às vezes você apenas melhorou a iluminação para tentar deixar algo mais claro,
não é? Porque não dá para ver, não sei, as pessoas que estavam no escuro, por exemplo, e você quer identificar quem são as fontes que estão ali naquela foto. Talvez, nesse caso, seja justificável algum tipo de manipulação, mas aí você precisa dizer que você fez, sim? É equivalente você utilizar uma ferramenta de inteligência artificial e não dizer que usou, ou quais foram utilizadas. Mais do que isso, dizer como exatamente você utilizou essas ferramentas. Isso é importante, porque a pessoa que está lendo vai levar isso em conta. Se IAs não são objetivas, não são isentas e não são neutras, saber que você utilizou, como utilizou e de que forma você pegou os resultados que ela gerou para transformar numa informação que você está publicando como verdadeira, e aí é você, não é a IA, sim? Você está assumindo essa responsabilidade. Dizer isso é importante para que o leitor tenha condições de ele fazer o próprio julgamento. Acredito nisso ou não? Considerando que ele usou essa ferramenta para chegar nesse dado, por exemplo. Sim? Usar IA como um instrumento para validar informações. Não, se eu usei o Pinpoint para tirar quais são as pessoas mais citadas nos discursos do Caiado, então pronto, então já está tudo certo, né? Está absolutamente correto e não é passível de verificação ou erro essa informação. Claro que não, sim? IAs erram, IAs escolhem alguns tipos de informação e outras não. Elas sempre estão fazendo seleção e baseadas em decisões tomadas anteriormente por outras pessoas. Quem programou a IA, quem setou, quem configurou os parâmetros dela para gerar determinado tipo de resultado, quem é essa pessoa? Você, sim? E, claro, as pessoas que te serviram de fonte, não é? No caso de você combinar uma apuração com o uso de IA. Gerar conteúdo para publicar no jornalismo é muito complicado, sim? Não estou sugerindo, e nenhuma pessoa responsável, né, dentro da área vai sugerir que vocês utilizem o chat GPT para produzir notícia, por exemplo. Sim, não faz sentido. Ele é muito útil para a gente pensar ideias de pauta, por exemplo, roteiro de perguntas, para ter ideias. Sim, ele é muito bom, porque ele vai buscar numa grande base de dados coisas sobre o assunto. Às vezes são bobagens, mas as ideias servem justamente para isso, para que a gente corte aquilo que não presta e mantenha algum elemento de uma coisa que talvez seja interessante. Vou entrevistar um professor de economia. Não entendo muito sobre arcabouço fiscal, por exemplo. Posso perguntar para ele quais perguntas eu poderia fazer sobre arcabouço fiscal para um professor de economia, sim? Que geraria uma notícia interessante para falar do assunto tal no ano X. No país tal. Quanto mais específico você é, mais resultados, mais eficientes você vai conseguir trazer. Sim? Então, nesse sentido, há usos muito interessantes e bastante úteis, mas que não passam em você se eximir da responsabilidade do conteúdo que você está produzindo. Outro exemplo muito interessante é o do núcleo jornalismo. Eles estão utilizando o ChatGPT em alguns momentos para fazer resumo das matérias. O resumo que a gente já discutiu, sim, que aparece no início de algumas matérias, em tópicos, eles não vão ter o trabalho de montar. O chat lê o texto e resume em alguns tópicos que ele julga que sejam de destaque. Óbvio que depois você vai passar isso por alguma revisão para depois dizer, não é, se de fato está de acordo. O que fica com o maior problema, na verdade, é justamente usar essas coisas sem fazer ideia de como elas funcionam. Porque se você não faz ideia, e aqui eu não estou falando da parte técnica, tá? Quais são as strings, se é em Python, se tem JavaScript no meio, qual é o banco que eles utilizam, se está em SQL, não é isso. Mas entender minimamente como é que elas funcionam, qual é o princípio. Vou usar o Pinpoint para quê? Depende. Para que ele, como é que ele funciona? O que ele consegue me oferecer em termos de recursos? É um programa que faz análise de dados em texto, vídeo ou áudio e diz para mim o que tem de personagens célebres dentro dele, por exemplo. Ou nomes que são citados várias vezes. Ótimo, então não vou usar o Pinpoint para escrever uma matéria, porque não faz sentido.
Eu vou usar o Pinpoint para procurar uma coisa dentro de um conjunto de documentos, de vídeos, de áudios, de texto, que talvez sirva como material para montar uma matéria. Sim? Mas eu só consigo imaginar usos interessantes para uma ferramenta depois que eu entendo para que ela serve, minimamente como ela funciona. E é justamente o que a gente vai tentar fazer nos tutoriais para vocês. Sim? Alguns obstáculos para adotar as IAs de maneira responsável é, primeiro, essa formação deficiente. É justamente disso que a gente estava falando. Se os repórteres, os editores, os produtores não sabem como essas ferramentas funcionam, vai ser muito difícil que eles adotem isso de uma maneira responsável. Sim? Por exemplo, naquele caso que a gente mostrou da CNET. Substituir jornalistas por IAs na produção de conteúdo. Muito arriscado. BuzzFeed fez isso. Substituiu 12,5% de toda a sua força de trabalho por IAs que iam produzir notícias. O que aconteceu com o BuzzFeed, não é? Há poucas semanas atrás? Fechou. Porque não estava conseguindo sustentar uma produção de conteúdo que justificasse esse investimento. Que é outra falácia que a gente escuta no uso de IAs. É barato, é muito melhor do que ter um ser humano trabalhando. Às vezes sim, mas não é uma conta tão fácil assim, porque o robô ele não é gratuito. Assim. Se você quer ter uma solução que seja customizada, desenvolvida dentro da redação, custa muito dinheiro desenvolver uma inteligência artificial que vai funcionar do jeito que você quer, sim? Observando parâmetros que fazem sentido para você. Veja que se o Popular, por exemplo, resolver desenvolver uma IA, ele não vai poder usar a mesma base de dados ou os mesmos parâmetros de geração de texto do ChatGPT, da versão padrão. Ele pode fazer uma versão customizada. Mas por que precisa customizar? Porque o chat ele não vai entender algumas expressões do tipo x-tudo, sim? Com ou sem abacaxi. Ele não entende a graça desse tipo de comentário. Né? Se eu disser para ele me dizer que a pamonha, o curau, tem que ter feito de determinada maneira, ele vai encontrar receitas genéricas dispersas na web. Mas o conteúdo que não está digitalizado, esse que sobrevive da memória oral, é muito difícil que as IAs consigam trabalhar com eles, até porque elas lidam com o que está registrado disponível por aí. Como é que a gente vai fazer com línguas indígenas, por exemplo? Toda a história e cultura desses povos, né? Nisso que chama atenção o professor André Lemos, vídeo que deixei para vocês verem aí da palestra dele dizendo isso. Como que a gente vai fazer com populações indígenas? A gente vai ter que criar algoritmos indígenas, porque a cultura indígena não está escrita. Ela é oral. Ela é completamente oral. De cada uma das nações que a gente tem dentro do nosso país, a cultura é oral. Não tem nada escrito. Então como é que o chat produz algo que faça sentido para esses povos? Não produz. Não produz, porque ele parte de texto que já está disponível em algum lugar. E nesse caso, não há texto, há apenas discurso. Justamente por ter alto custo de desenvolvimento, essas soluções ainda são muito dependentes dentro das redações de jornalismo de fontes externas. Em que sentido? Empresas grandes ou terceirizadas que vão produzir coisas que, em geral, são genéricas. Não é? A Amazon, que tem um monte de software, o Recognition, não é, para fazer visão computacional, reconhecimento de imagens, muito legal. Mas se você colocar imagens de pamonha ou curau para a Amazon, não está sequer dentro do banco de dados deles, sim? Para fazer reconhecimento de coisas desse sentido. Controvérsias que não estão resolvidas com o jornalismo. A questão da confiança é muito cara, sim, porque é uma coisa que nos move enquanto profissão. Se jornalistas não tiverem credibilidade ou confiança, a gente não consegue sustentar o negócio. Fatores externos também. O letramento das pessoas que estão nos ouvindo, nos lendo, né? E dentro da redação também, do jornalista conseguir entender alguns termos que eventuais técnicos, né, que vão trabalhar nessa área consigam comentar a respeito das aplicações. Aprendizado de sim, tem uma ideia do que significa, não é? A gente não ter leis ou regulação para dentro da área, isso também é um problema.
no sentido de não saber o que exatamente é certo ou errado. E, claro, questões de sustentabilidade. Os custos de desenvolvimento dessas coisas não têm a ver apenas com a parte monetária, sustentabilidade financeira, mas obviamente ambiental. Você precisa mobilizar grandes recursos energéticos, tanto para produzir os servidores que vão ficar rodando, não é? Essas coisas em nuvem, a energia despendida para manter essas coisas 24 horas, 24/7 funcionando, e claro, a produção de lixo que advém depois disso, os componentes, não é? Que precisam vir de materiais raros, né? Que vão vir de mineração, coisas nesse sentido. E claro, há uma discussão muito grande sobre sustentabilidade, ainda implícita, que talvez não tenha chegado ao nível da opinião pública. Sim. E claro, algumas possibilidades para a gente usar isso de maneira responsável, não é? Vai usar a ferramenta de IA, precisa dizer como elas foram utilizadas, qual ferramenta você usou, como ela foi utilizada. Eu usei o Pinpoint. Para que você usou o Pinpoint? Para colocar uns documentos lá e procurar um negócio. Quantos documentos foram? Sim? O que você estava buscando? Você usou a ferramenta para encontrar o que exatamente? Os resultados que ela te deu, você usou de que maneira na reportagem? Se você não diz nada disso, aí não tem condição para o leitor de julgar. Inclusive, ele fica no escuro sobre a veracidade das informações que a ferramenta que você utilizou forneceu para você e que você está repassando para ele no texto publicado. O uso dessas coisas, portanto, tem que ser absolutamente transparente. Os prompts, ou seja, os comandos que você dá para as IAs, pedir que fosse feito um resumo assim do texto, essas coisas também precisam aparecer. Sim? Os dados utilizados, os resultados que ele gerou. E, claro, cada uma dessas coisas tem que ser checadas, não é? Não é porque o Pinpoint disse que, nos discursos do Caiado, o presidente mais citado depois da posse do Lula ainda é o Bolsonaro, estou chutando essa, tá? Não é porque o Pinpoint disse isso que você simplesmente pode colocar a informação como manchete na sua notícia. Isso precisa ser verificado. Não é? Elas nos ajudam para não ter que fazer esse rastreio. Não é? Se eu vou pegar todos os discursos do Caiado do ano passado, por exemplo, né, jogo tudo no Pinpoint, e aí ele me diz qual o nome que está mais citado, ótimo, eu tenho, né, uma leitura preliminar sobre o assunto. Mas eu só vou conseguir fazer um juízo correto disso se eu for nos discursos-chave, aqueles mais importantes, e ver se isso de fato se verifica. Porque, como a gente disse, essas coisas ainda são muito passíveis de erros, embora nos ofereçam oportunidades, alternativas muito eficientes. E, claro, precisa escolher a IA pela finalidade informativa que ela pode atender. Mas você não faz isso sem saber para que ela serve, não é? E não por essa coisa de, supostamente, ela ser objetiva e isenta, ou simplesmente porque é novo, não é? Ou por ser IA, ela é precisa. É justamente o contrário. Sim? Obviamente, tudo isso passa pela recomendação central aqui. Procurar entender como que essas soluções funcionam. E testar, experimentar muito como que essas coisas funcionam. Sim? Para que aí você consiga encontrar os limites. Ela serve para mim para fazer isso. Ou então não queria fazer isso, mas ela não serve. Então tem que ser manualmente. Ou então não, tem uma outra IA, essa daqui não, que faz isso que eu estava querendo fazer. Sim? E a indicação está justamente no site. Tem várias Googles de IAs. Em que sentido? Repositórios, sim, de várias IAs diferentes que fazem um monte de coisas diferentes para vocês explorarem aí, tá? Deixei os links para vocês darem uma olhada, então, por favor, façam isso. Não fiquem só nas 5 que eu recomendei, tudo bem? Deem uma olhada nas outras. Procurem coisas que vão ser úteis para vocês, porque tem coisa fantástica no meio disso tudo daí. Algumas que montam vídeos para as redes sociais de maneira automática, simplesmente com o texto do seu post no lado. Algumas que geram texto do jeito que você quiser, tabelas inclusive, que você pode transformar em gráfico usando uma outra IA. Tudo de maneira automática, sem nenhum tipo de trabalho com estatística, código ou algo nesse sentido.
IAs que produzem sites inteiros, chama-se Durable.ia. Há várias aplicações de várias linhas diferentes, sobretudo nesse momento de explosão desse tipo de tecnologia que a gente está vivendo agora. Então, por favor, explorem, testem, estressem a ferramenta para que a gente consiga chegar nos limites delas e justamente enxergar até onde elas podem nos levar, desde que a gente vá junto, sim? Era isso.